Tragédia nos Açores. Um avião caiu esta noite, pouco depois de ter descolado da base aérea das Lajes. A bordo do aparelho, um Antonov, seguiam 7 tripulantes, todos búlgaros. Nenhum terá sobrevivido à queda do aparelho. As primeiras imagens deste acidente para ver daqui a pouco no 24 horas. Até já. Acidente aéreo nos Açores faz 7 mortos. Um avião correio despenhou-se pouco depois de ter levantado voo do aeroporto das Lajes. Relatório da Casa Branca sobre Direitos Humanos dá nota negativa a Portugal, fala em brutalidade policial e más condições nas cadeias. Projeto de lei da JS sobre a despenalização do aborto até às 10 semanas foi aprovado. No Parlamento a discussão foi quente. Cá fora houve manifestações pró e anti-aborto. Sporting eliminado da Taça de Portugal. Os Leões perderam esta noite em Braga por 3-1. Boa noite. Queda de um avião esta noite nos Açores fez 7 mortos, todos tripulantes de origem búlgara. O aparelho, o Antonov 12, matriculado na Bulgária, tinha sido alugado pelo CTT à companhia Air Luxor e transportava correio com destino ao continente. Pouco depois de ter levantado voo da base das Lajes, o avião despenhou-se. O Antonov, registado na Bulgária e alugado à Air Luxor, transportava correio entre os Açores e Lisboa ao serviço dos CTT. O aparelho despenhou-se à descolagem e explodiu. Eram 22 horas e 18 minutos, hora de Lisboa. O avião, um quadrimotor, esteve hora e meia a arder. Ainda não há informações oficiais sobre a sorte dos seus 7 tripulantes, mas testemunhas no local dizem que faleceram todos. Meios da Força Aérea Portuguesa e do destacamento americano estacionado nas Lajes estão no local do acidente. Desconhecem-se as causas da queda do avião de fabrico soviético. O relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre os direitos humanos dá nota negativa a Portugal. O documento fala em brutalidade policial e más condições nas cadeias e aponta alguns exemplos. Em Portugal, os direitos humanos são violados. Um documento do Departamento de Estado norte-americano, divulgado hoje, dá conta disso mesmo. Em 97, no nosso país, os casos de brutalidades policiais continuaram. E citam-se exemplos, a começar pelo do agente de Évora, que atingiu mortalmente um jovem suspeito de furto, e ainda a decapitação de Carlos Rosa por um guarda da GNR de Sacavém. Situações que, segundo o documento, põem em causa o respeito pela integridade humana. Maus tratos, práticas degradantes, crueldade e tortura são também pontos negros deste relatório. Realçada é a morosidade na investigação das queixas apresentadas por imigrantes africanos. O documento aponta ainda o dedo aos estabelecimentos prisionais. Sobrelotação é a palavra-chave para um grande problema. Falta de higiene básica, má qualidade alimentar, pouca segurança e apoio médico. Focados ainda são os casos de discriminação sexual. A violência doméstica contra a mulher continua a ser camuflada e envergonhada. O trabalho infantil é mais um dos pontos que continuam por resolver no nosso país. No relatório são também mencionados os crimes raciais, com 2 exemplos bem mediáticos, o caso dos skinheads e o da família cigana de Vila Verde. A nosso favor fica a liberdade de expressão e imprensa, a liberdade religiosa e de circulação. A divulgação de um relatório que denuncia más condições nas cadeias no dia em que se soube que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais está a investigar problemas surgidos na cadeia de Odmira. 2 das reclusas acusam o diretor do estabelecimento prisional de tentativa de abuso sexual. O inquérito já está em curso para se saber toda a verdade. Há reclusas da prisão de Odmira a queixarem-se do diretor. Dizem que Ernesto Jana tenta abusar sexualmente delas. 2 das presas contaram à RTP pelo que já terão passado. Uma diz ter mesmo sido beijada à força. Um dia eu fui chamada ao escritório dele e ele, sem esperar, me beijou e me abraçou. Pronto, eu com medo de represálias não disse nada e calei-me. E depois tentou ir mais além? Sim, ele depois chamou-me um dia e disse-me, como se eu não estivesse com ele, que ia cortar mas tudo, que nunca mais viu o meu marido, nunca mais viu os meus filhos, nunca mais nada. O próprio é que tinha que um dia lhe pedir para dormir com ele, porque senão não havia mais os meus filhos. E assim fez, meteu-me 30 dias de castigo. Eu estou aterrorizada aqui. Têm que me ajudar, têm que me salvar desta situação. O medo de castigos terá feito outra reclusa manter-se calada.
colónia balnear no Pinheiro da Cruz e vim um dia mais cedo para o estabelecimento prisional porque tínhamos estado lá a beber bebidas alcoólicas, o que não é permitido, né? E ele próprio me transportou no carro dele. Uma coisa que ele para já não podia fazer, né? E segundo, deu-me instruções dentro do carro para eu me calar. Ele durante essa viagem fez alguma coisa? Sim, conversas. Que tipo de conversas? Perguntou-me se eu me sentia mulher, não é? Não houve mais porque eu própria não dei direito. Mas há pessoas que são mais fracas ou que temem ou por outras razões que acedem. Ao saberem destes lamentos, há familiares que prometem agir com um processo-crime contra o diretor da prisão de Odmira. Iremos seguir para a frente até a gente ver aquele homem ali por fora, porque ao fim e ao cabo não está a ser um diretor como deve ser, está a ser humano. Está-se a aproveitar das desgraças das mulheres, para-se aproveitar disso. Ernesto Jana, o diretor acusado, não quer falar perante a Câmara de Televisão, mas nega que alguma vez tenha tentado assediar ou abusar sexualmente das reclusas. Lembra que a semana passada já uma presa tinha feito queixas idênticas, acabando por as negar em auto levantado pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Mas perante estas novas acusações, a inspetora dos serviços voltou à cadeia. Durante o dia de ontem ouviu várias detidas. Amanhã e depois as investigações sobre alegados abusos sexuais na prisão de Odmira vão continuar. À segunda foi de vez, a Juventude Socialista conseguiu fazer aprovar no Parlamento o seu projeto de lei que despenaliza a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas. Para o resultado contribuíram alguns deputados socialistas que desta vez votaram a favor, ao contrário do que tinham feito há um ano atrás. Assim, o projeto passou por 9 votos de diferença. 116 sims, 107 nãos, 3 abstenções. O projeto foi aprovado. À segunda foi de vez. A Juventude Socialista conseguiu fazer aprovar a despenalização do aborto. Por razões económicas ou sociais, a mulher pode abortar até às 10 semanas. Sérgio Sousa Pinto reconhece que teve que fazer algumas cedências. Nós podíamos, nós JS, ter insistido teimosamente nas 12 semanas, mas esta lei não é o resultado de uma teimosia autista da JS. Esta lei em que nós tivemos a humildade democrática para evoluir em nome de uma lei que reúna consenso suficiente para ser uma lei da Assembleia da República e não apenas um projeto de lei da JS que estava para cá. Os comunistas alimentaram expectativas sobre o sentido de voto até ao último minuto. No fim, a proposta do PCP foi derrotada por pouco. Mesmo assim, estavam satisfeitos. É que a liberalização, por que tanto se bateram, vai mesmo avançar. O PSD esteve adormecido durante quase todo o debate e só usou da palavra para reclamar um referendo. Eu pergunto ao Sr. Deputado Francisco Assis se há alguma questão de princípio, repito, de princípio, que impossibilite que esta consulta popular e este referendo seja realizado. É a demonstração do grau zero e do vazio do pensamento político que, infelizmente, afeta hoje um partido sem convicções e sem orientações como o PSD. E é por isso que os senhores propõem o referendo por tudo e por nada. Porque o referendo para o PSD é um instrumento para se eximir a tomar posições claras em relação aos mais diversos assuntos que se colocam hoje em discussão na vida política portuguesa. Eu acho que o PSD usa o referendo como certos cavalheiros usam o preservativo. Sempre na carteira, pronto para qualquer eventualidade e para fugir à responsabilidade e a quaisquer consequências. Posto isto, Marcos Mendes adiou a votação do projeto, mas a campanha do referendo está lançada. Os deputados votaram maioritariamente a favor do aborto. Resta saber se vão dar direito de voto aos eleitores. Após o debate e votação sucederam-se as reações. Sérgio Sousa Pinto, o mentor do projeto da Juventude Socialista, estava satisfeito. Afirma que foi feita uma reparação histórica às mulheres. Grande satisfação e um grande alívio porque estão finalmente criadas as condições com esta grande vitória por uma maioria absoluta de votos na Assembleia da República para uma legislação diferente, uma legislação que corrija, que faça uma reparação histórica às mulheres e que permita que possamos evoluir para soluções mais humanas, mais sensatas, mais lúcidas, mais atentas à realidade e mais suscetíveis de salvaguardar e de garantir os direitos das mulheres. Tenho que dizer que perdemos uma batalha, aqueles que não concordam com a aprovação desta lei, mas seguramente não perdemos a guerra. Eu penso que ficou hoje provado ao país, infelizmente, que as questões de fundo não foram discutidas.